Graças nós damos a Deus, irmãos, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para meditar um pouco mais na Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com os irmãos, continuando os frutos do Espírito, falar um pouquinho sobre a longanimidade. Palavrinha difícil até de pronunciar, muito mais difícil ainda de colocar em nossa vida. Nós falamos aqui um pouco sobre a paciência, e a paciência é uma das características do povo de Deus nos últimos dias. É a característica do remanescente de Deus. Nós falamos sobre fidelidade e a importância, vimos ali a importância de ser fiel nas mínimas coisas. A importância da fidelidade até nos deveres diários, no nosso trabalho. A importância de sermos fiéis no mínimo. E aí a palavra de Deus nos fala que aquele que não é fiel no mínimo também não é fiel no mínimo. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre as três características: amabilidade, benignidade e a longanimidade. Mais sobre essa em específico. Na verdade, longanimidade, amabilidade e benignidade são sinônimos, se confundem entre si. Mas cada radical desse puxa um determinado ponto mais específico. E a paciência também está incluída nesses quatro. Mas ser longânimo é muito mais do que ser paciente. É o que nós vamos ver hoje. Eu vou pegar só um foco da questão, senão eu passaria a noite inteira aqui falando sobre isso. Quando a gente vê no dicionários bíblicos, o que significa longanimidade, a tradução melhor significava firmeza de ânimo. Ânimo firme. Os autores desses dicionários, eles dizem que tem duas significações básicas: ser longânimo para Deus, de nós para Deus, e ser longânimo com o nosso próximo. O longânimo de nós para Deus significa ser firme, nunca desistir, permanecer fiel até o fim. Agora, o longânimo para com o nosso próximo significa que você é mais do que ser paciente. Significa que você tem a oportunidade de se vingar, mas não se vinga. Tem a oportunidade de responder à altura, como a gente usa dizer aqui no mundo, né? Mas não responde. Diz que significa enfrentar com paz aquele que causa sofrimento. Isso é ser longânimo. É você enfrentar com a paz aquele justamente que está lhe causando sofrimento. A longanimidade que Deus pede para nós, ela tem um objetivo. E o objetivo é, visando especialmente o bem-estar daquele que causa uma situação desagradável. Ser longânimo é causar um bem-estar naquele que lhe está prejudicando ou criando uma situação desagradável. Mas é difícil, nós vamos ler aqui um pouco sobre isso, e a gente vai ver que até a palavrinha é difícil. Já tentaram falar essa palavra? Longanimidade? Tem um pastor escrevendo um artigo sobre isso. Ele falou: longanimidade é difícil até a pronúncia, né? Muito mais difícil de colocar em nossa vida prática. Exige uma renúncia do eu maior do que em todas as outras situações, e é o que nós vamos meditar um pouco hoje. Fazendo uma pesquisa sobre os frutos do Espírito, que é o que nós estamos estudando, nós encontramos nas nossas traduções atuais 9 características: gozo, alegria, né? Paz, fidelidade, mansidão, temperança. 9 características. Mas as Bíblias mais antigas, de 50 anos atrás, as católicas antigas, a gente encontra 12. E eu achei interessante que nessa pesquisa, 2 dessas características, porque as outras mudam um pouquinho, como as palavras têm quase o mesmo significado, elas mudam, tipo gozo e alegria, né? Longânimo e benigno. Muda um pouquinho a tradução para a outra. Mas tem 2 que saíram fora das traduções novas, que é pureza e modéstia. E nós vamos falar um pouquinho sobre elas mais para frente. Mas vamos falar um pouquinho sobre a longanimidade. Longanimidade, né? Na época de Cristo, os judeus, eles ensinavam que você devia perdoar a pessoa até 3 vezes. Se uma pessoa te ofendesse, ou fizesse alguma coisa má com você, você deveria perdoá-la até 3 ofensas. Mas Cristo, em Lucas, falando sobre o perdão, ele disse que deveria perdoar 7.
7 é o número da perfeição. Pedro, como ele fazia muita questão de seguir o que Cristo ensinava, ele perguntou então para Cristo: Senhor, mas até 7 vezes? E aí Jesus respondeu: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Deixa eu dar essa experiência para vocês. Pedro se chegou a Cristo com a pergunta: até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7? Limitava os rabinos o exercício do perdão até 3 ofensas. Pedro, como cuidava, seguiu os ensinos de Cristo, ampliou até 7, um número que indicava a perfeição. Cristo, porém, ensinou que nunca nos devemos fadigar de perdoar. Não até 7, disse ele, mas até 70 vezes 7. O que Cristo quis dizer aqui, irmãos, quando ele falou para Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7, uma vez no sermão meu, eu ainda brinquei, eu calculei, dá 490 vezes, são por dia, são 2 minutos, quase 3 minutos, né? A pessoa te magoando e você perdoando. Mas o que Cristo quis dizer aqui é que nós temos que perdoar sempre, não é para calcular, né? Essa foi a lição que Jesus ensinou, que sempre nós temos, isso é ser longânimo, né? Agora olha só o que o parábola explica sobre essa questão. Mostrou então o verdadeiro motivo pelo qual o perdão deve ser concedido. Por que nós temos que perdoar as pessoas? As ofensas, as mágoas, sei lá. Por quê? Diz assim: o perigo de acariciar um espírito irreconciliável. Por que nós temos que perdoar as pessoas? Porque se nós não perdoarmos, nós plantamos em nosso coração uma semente satânica, né, da irreconciliação. Se nós não perdoarmos a pessoa, essa sementinha, ela vai produzir fruto e vai endurecer o nosso coração. É por isso que Jesus disse: não diga até 7, mas até 70 vezes 7. Perdoar todas as vezes que a pessoa te maltratar ou fizer alguma coisa contra você. Ser longânimo é mais do que ser paciente, é mais do que simplesmente suportar os problemas. É perdoar aquela pessoa que está causando esse desconforto. Porque o mal que vai ser feito é dentro do nosso próprio coração. Essa sementinha da irreconciliação, ela vai endurecendo e petrificando o coração da pessoa. E a pessoa, ao invés de crescer espiritualmente, ela começa a definhar. Irmãos, Jesus contou a parábola aonde o rei foi dar uma olhadinha nas suas contas e notou ali que tinha uma pessoa que tinha uma dívida enorme, né? Tinha 1.000 talentos ou 10.000 talentos, não lembro. Era uma dívida gigantesca, impossível de ser paga. Chamou o homem veio até ele e ele falou da dívida e falou que ia prendê-lo. Então o homem pediu misericórdia a ele. E ele perdoou uma dívida. O homem até falou: não, tenha misericórdia porque eu vou lhe pagar. Ele perdoou, mas ele sabia que não tinha como pagar aquela dívida. Era impossível. Eu fiz até uma vez as contas. São 166 mil anos de trabalho, é coisa absurda. Esse homem saiu e encontrou um conservo que tinha uma dívida pequena, 3 meses de trabalho, segundo as traduções. Uma dívida totalmente passível de ser paga. O homem fez o mesmo pedido de misericórdia e ele não perdoou, mandou prender a pessoa. As pessoas em volta que viram aquilo ficaram indignadas e contaram então para o rei. E aí a gente já sabe, o rei mandou chamar ele e falou: mas como? Se eu perdoei você não perdoou seu conservo? Esta parábola, irmãos, nos traz uma lição muito importante que nós vamos meditar um pouquinho hoje sobre isso. Diz assim: na parábola, o Senhor intimou à sua presença o devedor malvado e disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não deveria tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim disse Jesus: vos fará também meu Pai Celestial,
Se do coração não perdoares cada um seu irmão as suas ofensas. Jesus, explicando essa parábola, disse: assim vai fazer o nosso Pai Celestial. Porque a dívida que nós temos com Deus é uma dívida impagável. Jamais nós vamos alcançar a salvação para nossas próprias obras ou para aquilo que a gente fizermos. Nós vamos chegar ao céu pela misericórdia de Deus. Mas essa parábola nos ensina que nós também temos que perdoar as pessoas. Olha só, irmão, aquele que recusa perdoar, rejeita a única esperança de perdão. Por isso nós não podemos manter um espírito de irreconciliação. Porque a pessoa que mantém um espírito de irreconciliação vai endurecendo o seu coração. E aquele que não perdoa, ele perde a única chance de ser perdoado. Em outras palavras, vai entrar alguém no céu sem ser perdoado? Não vai entrar, irmãos. Aquele que não perdoa, perde a única chance de alcançar o céu. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso para os discípulos, ele terminou o Pai Nosso. Qual é o primeiro assunto que ele fala? Sobre o perdão. Quando ele termina o Pai Nosso, a primeira coisa que ele fala é que o pedido do Pai Nosso, perdoa as minhas dívidas, é uma via de mão dupla. Nós temos que perdoar aqueles que nos machucam, nos magoam, nos ofendem, para alcançar o perdão de Deus. Olha só, os filhos de Deus são os que partiram da sua natureza. Não é a posição terrena, nem o nascimento, nem a nacionalidade, nem os privilégios, o que prova ser membro da família de Deus. É o amor, um amor que envolve toda a humanidade. Mesmo os pecadores cujo coração não se acha inteiramente cerrado ao Espírito de Deus, corresponderão à bondade, conquanto devolvam ódio por ódio. Mesmo as pessoas lá fora que não conhecem a Deus, eles correspondem à bondade. Quando alguém faz uma coisa boa para eles, eles também fazem uma coisa boa. Quando alguém manifesta um ato de amor para eles, eles devolvem aquele ato de amor. Só que quando alguém faz alguma coisa errada, eles devolvem com ódio. A nossa diferença do Filho de Deus para aquele que ainda não é Filho de Deus, não se entregou a Cristo, é exatamente essa. Eles devolvem o bem com o bem e o mal com o mal. Nós devolvemos o bem com o bem e o mal com o quê? Com o bem. Com o bem. É o que fala em Romanos. Paulo fala assim: faça o bem ao teu inimigo. Isso. E você amontoará sobre a sua cabeça brasas de fogo. Brasas de fogo. A Bíblia inteira, a gente poderia ficar a noite inteira falando sobre isso. A diferença entre o Filho de Deus e o que não conhece a Deus é exatamente nesse ponto. É que nós devolvemos o bem com o bem e devolvemos o bem com o mal. Não foi isso que Jesus disse? Amai os vossos inimigos. Na sua última palavra, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa é a diferença do cristão. Olha só. Mesmo os pecadores cujo coração não se acha inteiramente cerrado ao Espírito de Deus, corresponderão à bondade, conquanto devolvam ódio por ódio, darão também amor por amor. É, porém, unicamente o Espírito de Deus que dá o amor em troca de ódio. Ser bondoso para com o ingrato e o mal, fazer o bem sem esperar retribuição, é a insígnia da realeza celeste, e o sinal certo pelo qual os filhos do Altíssimo revelam sua elevada condição. Fazer o bem para aquele que está lhe prejudicando, ajudar das diversas formas, aquele que está fazendo mal, é a insígnia de um cristão, é a prova de que somos realmente filhos de Deus. Isso é ser longânimo. Ser longânimo não é ser simplesmente paciente, né? Suportar o que está acontecendo. Ser longânimo vai além disso, é fazer a pessoa que está lhe causando mal o bem, é dar a ela aquilo que você gostaria de receber. Diz assim: olhando para Cristo, adquirimos visão mais brilhante e distinta de Deus, e pela contemplação somos transformados. A benignidade, o amor para com nossos semelhantes torna-se-nos um instinto natural. Quando nós contemplamos a Cristo, fazer o bem aos outros se torna um instinto em nós. Desenvolvemos o caráter, nesse caso, né? Desenvolvemos o caráter que é uma cópia do divino.
crescendo à sua semelhança, ampliando nossa capacidade de conhecer a Deus. Mais e mais entramos em comunhão com o mundo celeste e temos poder incessantemente crescente de receber riquezas do conhecimento e sabedoria da eternidade. Quando nós mantemos nossos olhos em Cristo, é isso que acontece, irmão, nós crescemos. No perdão de Deus, o coração do transviado é atraído ao grande coração do infinito amor. A torrente da compaixão divina derrama-se na alma do pecador e dele na de outros. A benignidade, a misericórdia, que em sua própria vida preciosa Cristo revelou, serão vistas também naqueles que se tornaram participantes de sua graça. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, está alienado de Deus e apto unicamente para a eterna separação de Deus. Irmãos, quando Jesus fala que nós temos que nascer de novo, Ele não está brincando. Para nos tornar participantes desses frutos do Espírito, nós temos que realmente nascer de novo. Existem algumas frases que são satânicas. Tipo, pau que nasce torto, morre torto. É uma frase satânica, isso é duvidar do poder de Deus. Muitas vezes a gente fala assim, olha, eu sou muito difícil de perdoar. Eu sou duro de coração. Irmãos, se nós pensarmos realmente isso, jamais devemos falar. Jamais devemos pronunciar isso ao ouvido de outra pessoa ou de qualquer um. Podemos falar sim, mas falar com quem? Com Deus. Porque rejeitar e perdoar a pessoa é rejeitar a própria salvação. Se nós temos realmente isso no nosso coração, devemos colocar esse fardo pesado aos pés de Jesus. Mas nunca pronunciar essas frases. Porque a fé vem do ouvir. E se a gente ficar falando isso, nós ficamos cada vez mais fracos ainda. E naufragamos na fé. Na parábola do filho pródigo, o filho pegou a herança dele e foi dissipar, né? Foi para bagunça. Na verdade, aquele menino pecou contra Deus, pecou contra o seu pai, sua mãe, pecou contra os seus irmãos e pecou contra os seus colegas de trabalho. Ele pecou contra todos. Mas o que trouxe aquele menino de volta? O que trouxe aquele menino de volta foi o amor do pai. O pai que ia todo dia olhar no caminho. Foi o amor do pai que atraiu aquele menino para voltar. Quando nós estávamos no mundo, né, fazendo tudo de errado, sem conhecer a Cristo, o que nos atraiu a Deus? Por que nós viemos para a igreja? Porque Deus foi nos atraindo. O amor de Deus, mesmo nós estamos em pecado e rebelião contra Deus, o amor de Deus é que foi nos atraindo. Foi isso que nos trouxe. A gente fala, não, porque teu irmão pegou para mim. Sim, Deus usou vários instrumentos, mas foi o amor de Deus que foi nos puxando, mesmo sem nós termos pedido perdão ainda, nem conhecíamos isso. É esse amor, irmãos, que Deus quer que a gente manifeste. Amar as pessoas, o nosso próximo, e todos são nossos próximos, incondicionalmente, se ele está fazendo bem ou mal para mim. Irmãos, se o amor não resolver os problemas, nada mais resolve. Nós somos atraídos a Deus por causa do amor de Deus por nós. E os que não são atraídos, não respondem ao amor de Deus, não responderão a mais nada. Se a pessoa que nos prejudica e nos magoa não se move pelo nosso amor, não vai se mover por mais nada. Olha só. No perdão de Deus, o coração do transviado é atraído. Já disse aqui? Não. No perdão de Deus, o coração do transviado é atraído do grande coração do infinito amor. A torrente da compaixão divina derrama-se na alma do pecador e dele na de outros. A benignidade e a misericórdia que em sua própria vida preciosa Cristo revelou serão também vistas naqueles que se tornaram participantes de sua graça.
Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, está alienado de Deus e apto unicamente para a eterna separação de Deus. Olha só, irmãos, palavra de Jesus. É verdade que pode uma vez sido perdoado. É verdade que uma vez nós possamos ter sido perdoados, como aquele homem da parábola. Quando ele pediu misericórdia, o rei fez o quê? Perdoou a dívida dele. E ele foi embora. Estava o quê? Perdoado. Mas olha só, é verdade que pode uma vez haver sido perdoado, porém, ser um espírito impiedoso mostra que agora rejeita o amor perdoador de Deus, está separado de Deus e na mesma condição que estava antes de ser perdoado. Ali, na parábola, o rei revogou a sua decisão. Ele mandou chamar aquele servo, um mau servo, eu te perdoei, por que você não perdoou o outro? E ele revogou a decisão e mandou ele para os atormentadores. Irmãos, é a mesma coisa na nossa relação com Deus. Deus nos perdoa, mas se nós mantemos um espírito de reconciliação, de não perdoar, o perdão que nos foi dado é revogado. Por isso que o texto anterior falou, nós perdemos a única chance de alcançarmos a salvação, de alcançarmos o perdão. É verdade que pode uma vez haver sido perdoado, porém seu espírito impiedoso mostra que agora rejeita o amor perdoador de Deus, está separado de Deus e na mesma condição que estava antes de ser perdoado. Desmentiu seu arrependimento e os pecados sobre ele estão como se não tivesse se arrependido. Quando, como seres pecaminosos, sujeitos ao erro, chegamos a Cristo e nos tornamos participantes de sua graça perdoadora, surge o amor em nosso coração. Quando nós pedimos perdão a Deus e recebemos a graça de Cristo, surge no nosso coração o amor, não só para com Deus, mas também para com o nosso próximo. A amabilidade do caráter de Cristo se manifestará em seus seguidores. Era seu deleite fazer a vontade de Deus. Amor a Deus, zelo por sua glória, era um motivo dominante na vida de nosso Salvador. O amor embelezava e enobrecia todos os seus atos. O amor vem de Deus. O coração não consagrado não o pode originar, nem o produzir. Encontra-se unicamente no coração em que reina Jesus. O amor de Deus não pode ser comprado e nem retirado de nenhuma outra fonte. Se encontra somente em Cristo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. No coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio da ação. Olha o que faz. Modifica o caráter. No coração renovado pelo amor de Cristo, transforma-se, modifica-se o nosso caráter. Governa os impulsos. A pessoa que tem o amor de Cristo no coração, há uma mudança no seu caráter, nas suas atitudes diárias. Governa os seus impulsos. Domina as paixões inferiores. O amor de Cristo faz com que a gente domine as nossas paixões. Subjuga a inimizade e enobrece as afeições. É isso que o amor de Cristo faz no nosso coração. Modifica o caráter, governa os impulsos, domina as paixões, subjuga a inimizade e enobrece as afeições. Este amor abrigado na alma ameniza a vida e espalha ao redor uma influência enobrecedora. Espalha ao redor de nós um cheiro suave, enobrecedor. Recebendo o Espírito de Cristo, o Espírito de amor abnegado e do sacrifício por outro, crescereis e produzireis frutos. Se nós recebemos o Espírito de Cristo, o que é o Espírito de Cristo? É o Espírito Santo, as características do Espírito Santo. Amor ao próximo, paciência, mansidão, temperança, alegria, amabilidade. Se nós recebemos isso, nós vamos começar a produzir frutos. Quer dizer, a nossa vida vai começar a manifestar características, as mesmas características de Cristo. As pessoas olhar para nós e falar, esse é um cristão. Receber o Espírito de Cristo, o Espírito de amor abnegado, do sacrifício por outro,
por outrem, né, para os outros. Crescereis e produzireis frutos. As graças do Espírito sazonarão em vosso caráter. Vossa fé aumentará. Vossas convicções aprofundar-se-ão. Vosso amor será mais perfeito. E mais refletireis a semelhança de Cristo em tudo que é puro, nobre e amável. Quando o caráter de Cristo se revelar em nós, nos frutos, nós vamos ficar desse jeito. Vai aumentar o nosso conhecimento, aumentar a nossa segurança, aumentar a nossa firmeza. Diz, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Esse fruto jamais perecerá. Antes produzirá uma colheita de sua espécie para a vida eterna. Quando o fruto já se mostra, mete-lhe logo a foice, porque chegado está a ser. Quando o povo de Deus manifestar esses frutos em sua vida, quando ele manifestar os frutos, Deus vai passar a foice e vai fazer a colheita. Fala assim: quando o fruto já se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa, a colheita, né? Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se produzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamar os seus. Que Deus possa, irmão, abrir a nossa mente e nos abençoar. É isso que Cristo está esperando. Nós falamos em profecias, em acontecimentos, mas não é nada disso que Cristo está esperando. Ele está esperando o seu caráter ser revelado em seu povo. E nós temos que orar muito, irmãos. Quando Jesus, em Mateus ali, estava falando sobre o perdão, que tem que perdoar, em Lucas, perdão. Quando ele falou que tinha que perdoar até 7 vezes, os discípulos falaram assim para ele: Senhor, aumenta a nossa fé. Os discípulos também acharam o discurso muito duro. Fazer o bem para aquela pessoa que está te prejudicando. Falar bem da pessoa que está falando mal de você. Dar influência àquele que te prejudica. Ou ajudar de diversas formas. É difícil, nós temos que nascer mesmo de novo. Que Deus possa nos perdoar, que nós possamos colocar esses fardos aos pés de Cristo, e buscar força para manifestar o seu caráter. É o meu desejo para todos. Amém.